Não sei se vocês notaram, mas o dólar tem caído bastante. E vocês estão me perguntando, algumas pessoas estão perguntando aí nos comentários, por quê? Por que o dólar está caindo esses dias e o que será que vai acontecer? E eu quero prefaciar isso dizendo o seguinte: você sabe que tem alguma coisa muito errada no mundo quando investir na Alemanha não é uma ideia tão boa e investir no Brasil é uma ideia melhor? Você sabe que tem alguma coisa fundamentalmente errada quando você tem investidores fugindo dos Estados Unidos para comprar a dívida brasileira. Seguinte, o que aconteceu? Com o Brexit, eu não estou dizendo que a culpa é do Brexit, mas o Brexit expôs uma fraqueza na economia europeia, americana e japonesa. Isso já é uma coisa velha, se você olhar todas as bolsas europeias, elas estavam num caminho meio ou lateral ou para baixo, uma coisa meio ruim esse último ano e pouquinho. Os bancos europeus estão com os seus balanços muito ruins, os bancos americanos não estão tão assim, os bancos japoneses estão uma coisa bizarra. Eles estão ficando ambientes cada vez piores de investir como resultado de toda essa bolha financeira, esse delírio keynesiano aí de imprimir dinheiro, quantitative easing, juros negativos, esse tipo de coisa, tornou a Europa, os Estados Unidos, um ambiente de negócios, um ambiente de investimento que podia estar melhor. Agora vamos comparar, isso reflete o risco? Quer dizer, bom, o ambiente piorou. Bom, mas se o ambiente piorou, então quem quer meu investimento lá tem que subir os juros para eu ir para lá. Os juros nos Estados Unidos têm caído. Não, pera, então a economia de vocês está piorando, tanto que é por isso que o Federal Reserve não pode subir imposto, não pode subir a taxa de juros deles. O Banco Europeu não está melhorando, o Banco Central Europeu não está melhorando, tanto que eles estão em juros negativos. Eles estão em quantitative easing, que é impressão de dinheiro. E como é que está então os juros das dívidas dos países? Caindo. Bom, então o risco está subindo, certo? Vocês não estão conseguindo se recuperar. Tem essa grande recuperação pós-2008 que até agora não aconteceu. E o juros... Hã? Quer dizer que agora é uma pior ideia investir em vocês e vocês estão pagando menos? Eu vou pro Brasil. O Brexit expôs isso. Quando o Brexit aconteceu, todo mundo começou... Já tinham questionamentos acontecendo. E essa última semana, eu não quis falar disso... Tô deixando pra falar disso agora e não pra trás. Porque eu tava vendo como é que tava o ambiente. Vários jornais de investimento, vários investidores, vários mídias, vozes de todos os lugares estão começando a questionar mais a solidez da União Europeia, o futuro da União Europeia, a solidez americana. Estão falando mais de ouro e estão falando mais de fuga para segurança. Mais e mais esse discurso está ficando mais forte. Então, os caras estão olhando, ok, isso aqui não tá legal, estamos questionando isso aí, não sabemos onde isso vai dar, a Europa tá ficando estranha. Aí os caras olham, Brasil. Se você hoje comprar um título de dívida 10 anos da Alemanha, você não ganha dinheiro. Se você comprar na Suíça, muito seguro, praticamente inquebrável, imagina-se, quer dizer, o rating que é dado, é garantido por fato sólido que você vai perder dinheiro. Os juros dos Estados Unidos estão caindo, já passaram para baixo de 2%. Os juros dos outros países também estão muito baixos, então comprar dívida lá, que seria um investimento mais seguro do que você ir para a bolsa ou qualquer coisa, comprar dívida lá é garantido, fato, que você vai perder dinheiro. Então você começa a pensar, certo? A dívida no Japão também já está negativa. Então você começa a pensar, bom, tem o Brasil. Como é que está o Brasil? Qual que é a situação do Brasil agora? O Brasil está rendendo 12% ao ano de juros. Deixa eu minhas anotações aqui, porque eu tenho lembrado todos esses números aqui. O Brasil está dando aí um título agora, 10 anos do Brasil está dando 12% ao ano. Então significa que em 10 anos você triplicou o seu dinheiro. Para ser preciso, 3,1 vezes. Então você comprou 1 milhão, você vai ganhar 3,1 milhões de volta. Pô, legal. Não, mas o Brasil tem risco. Tá, mas espera. Vamos fazer uma conta aqui. Vamos fazer uma conta fria. Eu conversei com um conhecido meu que trabalha em uma empresa de investimentos e ele me falou isso. E eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Ele falou o seguinte. Se você... E a Breaking Goods, tá? Pra quem estiver curioso. Que, aliás, eu recomendo, os caras estão fazendo um trabalho bom. É uma das poucas veículos de investimentos legal que tá avisando essas coisas faz tempo. Que não só descobriu agora que o mundo tá mal. Mas, enfim. Ele falou o seguinte. Então, se você comprar o título da dívida brasileira agora, ele rende 3,1 vezes, significa que se o dólar for a 10 reais, você não perdeu dinheiro. Então, se a economia do Brasil for pro saco, tiver inflação, se o real desvalorizar, se o cara que veio da Alemanha, ou da Suíça, ou dos Estados Unidos, ou que era daqui e estava comprando dívida lá e resolveu voltar para cá, se a economia do Brasil for muito pro saco e desvalorizar 3,1 vezes,
você empatou. Sendo que na Suíça é garantido que você vai perder dinheiro. Então, pensando assim, não é tão uma má ideia. Não estou falando para você comprar título da dívida brasileira. Só vamos fazer o cálculo. E agora a gente tem uma base de um histórico de real, porque antes você não tinha esse histórico. Não, o real começou lá nos anos 90, digamos, agora é 2008, então a gente tem 10, 15 anos de história aí, os caras levam 5 anos para se acostumar com isso. Não é uma base de dados muito boa. Agora a gente está em 2016, você já tem aí 20, 25 anos desse experimento, dá para você tirar mais dados e inferir mais coisas. Então, vamos olhar, peraí. Quanto que estava o dólar? Isso é uma conta de padeiro assim bem tosca, mas vamos falar. Quanto que estava o dólar em 2006? 2,3. Quanto que está o dólar hoje? 3,3. Bom, então ele desvalorizou 40% em 10 anos. 40% em 10 anos. Mas então, se em 10 anos eu triplico e vai desvalorizar 40%, eu estou ganhando dinheiro ainda. E se desvalorizar 150% também eu estou ganhando dinheiro ainda. Enquanto isso, comprar um título nos Estados Unidos eu ganho isso aqui. Ah, vamos lá. Pode ser, vamos comprar os caras, não sei. Tô dizendo que, então quer dizer que todos os investidores da Alemanha e da Suíça estão fugindo pro Brasil? Não tô falando isso. Agora, se 3% do volume deles, 2%, vier para cá, já é um volume alto. Já é o suficiente para pesar no dólar brasileiro. Esse é um fator. Outro fator, o Ilan, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas agora presidente do Banco Central, deu umas declarações de vai ter câmbio flutuante, a gente vai tentar controlar a inflação e a gente não vai fazer muita imbecilidade não. E todo mundo olhou e falou, olha, legal, presidentes do Banco Central brasileiro, o histórico recente não tem sido muito bom, mas agora entrou esse cara, legal, volta para uns tempos assim mais lá atrás, que era uma galera mais sã. Pô, bom, vamos lá, vamos olhar, vamos arriscar com os caras. Então, tem esses fatores pesando. Eles pararam, o Banco Central também parou de fazer operação para tentar mexer o dólar, então agora ele está indo livre mercado e consegue cair um pouco mais. E isso está pressionando. Agora, quais que são os efeitos disso? Vamos pensar nos efeitos disso aí. Então, a galera tá vindo comprar, e eu tô dizendo galera assim, não precisa ser um volume muito grande em termos de dívida brasileira. Se for ver o volume que a gente roda, é muito pequeno em comparação a esses países. Então, se uma pequena porcentagem de lá vier para cá, mexe muito. É que nem, por exemplo, na Bitcoin lá em 2011, tinha muito menos Bitcoins. E elas valiam menos. Então, para você manipular o preço, você precisava de muito menos dinheiro do que você precisa hoje. Então, pensa isso como um parâmetro. Então, os caras vêm para cá, compram o título da dívida. Bom, oferta e demanda. A gente tem agora uma situação complicada no Brasil, que é, a gente vai ter 170 bilhões de déficit esse ano e 100 e pouco ano que vem. E depois vamos ver. Então tem demanda. Tem demanda, você pode colocar isso dependendo de como você coloca a frase. O Brasil está querendo vender dívida. E agora tem mais gente querendo comprar dívida. Então há uma força para o preço baixar. Porque se não tivesse essa galera vindo, o preço da dívida ia subir. Os juros iam ter que subir. Com essa galera vindo, abaixa. Está em 12% agora, o que já é alto. Agora, isso pode baixar mais. Pode baixar para 10%, 8%, 6%, 4% ao ano. Eu acho que 4% já seria meio... não sei. Mas pode baixar mais. Só que boa parte da dívida brasileira, especialmente agora que está aumentando bastante, é negociada no curto prazo. Então eu estou falando do preço do título de 10 anos. Mas se o preço do título de 10 anos cai, vai cair de 5, vai cair de 1, vai cair de curto prazo. Então isso reduz o custo de financiar a dívida brasileira. Então significa que menos dinheiro precisa ser criado para financiar a dívida brasileira. Opa, legal! Ainda vai ter uma demanda. Porque se essa galera vier para cá, significa que... Você pode falar, não, mas aí se os juros caírem, quer dizer que a galera vai parar de vir. Mas se os juros do Brasil, da dívida do Brasil, caírem, significa que o resto lá fora tá tão ferrado que os caras estão vindo para cá e continua valendo a pena vir para cá. Então isso reduz o custo de financiar a dívida, reduz a quantidade que você tem que imprimir de dinheiro, reduz a inflação. Opa! Tá ficando legal. Valoriza o real. Tem efeitos bons, tem efeitos ruins. Não estou negando, não estou falando que um dólar valorizado é bom, um dólar desvalorizado é bom. Isso tem efeitos. Vamos analisar os efeitos. Primeiro efeito é que se financiar a dívida fica mais barato, a gente pode controlar a nossa dívida mais rápido do que a gente imaginou. E eu tinha até comentado isso no vídeo. Na verdade, eu devia ter falado isso mais lá atrás no vídeo, mas eu tinha já previsto mais ou menos esse evento. Eu só não achei que seria tão cedo e eu não achei que seria com tão pouco. Porque eu falei, não, se o Temer arrumar a casa e o resto do mundo for pro saco,
pessoas vão vir para cá, o que reduz o nosso custo de dívida e reduz o custo do dólar, o que pode ser bom. Eu só não achei que isso aconteceria com tão pouca coisa vindo do Temer e tão rápido. E quando aconteceu eu fiquei, uou, é aquilo que eu falei, mas já? Eu esperava isso tipo em 2017, não agora. Mas enfim. Com essa grana vindo, baixo custo da dívida, PIB sobe, então a taxa de dívida para PIB cai. O que torna a nossa dívida mais barata de novo, você tem vários efeitos voltando para isso. E atrai investimentos para o Brasil, porque a galera olha e fala, opa, eles estão melhorando. O resto do mundo está piorando e eles estão melhorando. É o Brasil, gente, calma. Mas está indo para frente. E eles estão do lado do Paraguai, que está crescendo bastante. Tá, eu sei, é o Paraguai, mas eles estão crescendo bastante. Estão do lado da Argentina, que agora já está retomando o crescimento. Pô, tem uma população boa. Se você pegar aquela área ali, tem 200 milhões mais a Argentina, Paraguai, você joga o Uruguai no saco, dá uma população legal. Dá uma população americana? Dá uma população americana. Opa, vamos começar a falar disso. Você pode ter mais investidores do que agora vindo para cá. Não estou falando que vai ser o grande fluxo, não, mas traz mais gente. Dólar desvaloriza, então o real valoriza. Dólar fica mais barato. Isso tem efeitos legais. Primeira coisa, vamos falar assim, efeitos para a população normal. Remédio. Muito da indústria de remédios aqui no Brasil, na indústria farmacêutica, seja substratos, seja equipamento, seja às vezes o cara que você tem que importar um cara para vir aqui, muito disso é importado. Altas porcentagens, depende dos componentes e tudo mais, mas é muito grande. Então peraí, então se o dólar ficar mais barato, quer dizer que remédios ficam mais baratos. Pô, isso é bom? Isso é bom, ajuda quem toma remédio. Ajuda especialmente quem toma aqueles remédios que custam tipo 5 mil reais por mês, uma coisa assim. Esse cara vai... E também os velhinhos lá que tem que tomar 10, 15 remédios só pra ficar andando, é difícil e tudo mais. Outra coisa, máquinas. O Brasil importa muita máquina, especialmente máquinas de alta precisão. Também afeta a medicina, eu não tinha colocado isso na lista, mas eu pensei agora. Muitas das máquinas em hospital, tomografia, essas coisas mais avançadas, são importadas. A enorme maioria é. Ajuda, reduz o custo de saúde, que tem subido muito esses últimos anos. Ou pode reduzir a taxa com que ele aumenta, mas ainda assim ajuda as pessoas. É uma aliviada aí no bolso. Mas máquinas, especialmente máquinas de precisão, seja lá o que for que você está fazendo, muitas máquinas de precisão não são feitas no Brasil, são importadas. Toda a parte de indústria mecânica, carro, sim, a gente importa carro, a gente importa muita peça, a gente importa muito óleo, a gente importa muitas máquinas, a gente importa hulha, não sei se você sabe o que é hulha, mas é parte da produção de energia também. A gente importa várias dessas coisas. Cai o preço. Então, pode ser até uma aliviada para a Petrobras, se você parar para pensar em relação a isso. Tecnologia. Cara, celulares. A gente não produz isso aqui. Todo o raio de tecnologia, TI, todas essas coisas são importadas. Então, então quer dizer que fica mais barato para o Brasil adquirir tecnologia. Pode ser lá do iPad ou coisa mais baixa. Legal, ajuda o desenvolvimento. E, finalmente, alimentos. A gente importa trigo, o Brasil é um importador de trigo, então, literalmente, o pãozinho fica mais barato. Você vê, a gente vai lá do Brexit, da crise mundial, até o pãozinho, pra você ver como funciona a macroeconomia. E aí ainda tem político que tem a pretensão que acha que consegue calcular isso. Pausa pra uma bronca. Ainda tem político que acha que vai conseguir colocar isso tudo numa equação e calcular que se ele fizer isso aqui, baixa aqui, então tem que... É muita arrogância intelectual pro sujeito fazer isso, mas baixo preço do trigo e baixo preço de alimentos, porque como eu já falei em outros vídeos, você come dólar. Mesma coisa que a gente produz aqui, a gente produz muita soja, mas é exportada. Por quê? Porque se o dólar encarece, vale mais a pena exportar. Então, se o dólar fica mais barato, vale menos a pena exportar, fica mais aqui. Então, abaixa o preço dos alimentos aqui. Abaixou o preço dos alimentos, abaixa o preço da carne, abaixa o preço do leite, que aliás subiu aqui no Paraná bastante. Eu sei porque eu compro leite. Você olha e fala, 4 e meu Deus, eu já comprei leite por 90 centavos 3 anos atrás. Sabe, dá aquele susto. Mas baixa o preço de carne, baixa o preço de leite. Por quê? Porque isso é tudo soja e milho, porque é o que é dado pro gado. Baixa o preço de carne, baixa o preço de laticínios, baixa. Então isso pode ter um efeito. Desde lá, Brexit e a gente percebendo como o mundo está mais instável, traz investidores para o Brasil, baixa o dólar, tem todos esses efeitos. Tem efeitos ruins também do dólar se desvalorizar, do dólar ficar mais barato. Tem efeitos ruins. E não tem como você realmente calcular qual é o balanço. Essa é uma real de humildade econômica que as pessoas têm que ter. Você tem efeitos, adapte-se. Agora a gente tem um cenário novo e o Brasil está posicionado
agora melhor do que o mundo, não tão bem posicionado, lembrem-se, é o Brasil. Eu sei que é estranho você falar, gente, a Alemanha tá indo mal, vamos pro Brasil. É estranho, especialmente para um brasileiro. Se o brasileiro tem um complexo de humor autodegradante, sabe? Você pensa, não, o Brasil tá sempre uma bosta. Não, vocês estão vindo pro Brasil? Não, foge, gente, sabe? É especialmente estranho para um brasileiro você pensar isso. Mas a gente tá bem posicionado e pode sair ganhando dessa história toda. Eu só não esperava que fosse tão cedo. Falei isso lá atrás e quando isso aconteceu, quando o dólar caiu, bateu aí 3,19, eu falei, gente, mas tão cedo? O Temer não fez nada ainda. Ele só sancionou a lei das estatais. O teto, a história do teto lá que eu já comentei, não saiu ainda. Está sendo discutido, pode ser 10 anos, pode ser 7, pode não acontecer. Não, nada foi privatizado. O que aconteceu agora é que agora, com o impeachment agora sendo praticamente uma certeza que vai se concretizar, os investidores saíram do buraco, saíram da caverna. Acabou o inverno. Então você pode ir, tanto que acabou o inverno, né? Eu tô aqui em julho em Curitiba de bermuda, não sei, deve ser a crise, mas enfim. Acabou o inverno, então os investidores estão voltando a botar a cabeça para fora da caverna e ver o que dá para fazer. Tem um motor aí e a gente tá vendo números agora que podem indicar uma recuperação econômica. Olha só, termino como eu comecei. Você sabe que o mundo tá zoado? Que a situação econômica nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no mundo, na China, tá bagunçada, quando o Brasil até que tá indo bem. É isso aí. Dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.